Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão do mercado da tarde gestão de patrimônio. Hoje é quinta-feira, dia 10/11. Esperei um pouquinho para começar, por causa do IPCA, mas aqui segue o disclaimer, a gente vai conversar sobre as principais notícias. Bom, saiu notícia do IPCA, olha o que o mercado já projetava, tá? O mercado já projetava para esse ano, já estava com 2 semanas projetando uma alta, então não deveria ser uma surpresa tão grande o resultado que saiu aqui. Porém, é claro, né, aqui os dados para o ano estão 5,63, enquanto o mercado está vendo aí o dado já parar ali praticamente ali nos 6,47. Então tem um bom ajuste para ser feito aqui para cima. Claro, vamos dar uma olhada, tem muita coisa para acontecer ainda até o final do ano, mas sem sombra de dúvida, esticaram demais a corda em relação ao IPCA, né? Então vamos dar uma olhada no que vai acontecer. O PIB também ajustando aí, está estáveis, embora eu acredito que haverá crescimento do PIB, e é possível haver crescimento com inflação, inclusive. Então, havendo inflação, isso pode sinalizar, a gente pode ver aqui, semana que vem, isso aqui aumentar, tá? Aumentando aqui, isso aqui também pode aumentar. Câmbio estável, é claro que também há um coeficiente político que a gente não pode ignorar, que mudou. Isso aqui também pode aumentar. A Selic estável pela 20ª semana, e a gente vai entender o que pode acontecer com esse Selic a partir do momento que tiver dados de inflação americana. Narrativas do mês. Então, está aqui o IPCA, saiu, né, acima do esperado, projetava-se uma alta de 0,48, veio 0,59. Então, a projeção para o ano era 6,34, ficou 6,47, né? Uma projeção bem importante, né? Aqui temos as eleições americanas, né? Ainda tem apuração por lá, até onde eu sei. Então, tem 46% democrata, 40, 48% por cento dos republicanos. Vale lembrar que esperava uma onda vermelha em oposição ao atual governo, e não foi o que aconteceu, né? Então, interessante ver essa composição, né? Olha que interessante também, né? Você vê, né? Opa, aqui, né? Toda essa costa azul, toda essa ponta aqui vermelha. Interessante ver isso, né? Dados de resultados de companhias americanas, né? A gente vê aqui o resultado esperado piorou, né? 39% das empresas veio com resultado pior que o esperado, 60% melhor que o esperado. Tá, lembrando que no trimestre passado ficou aí 40, 50, 40, quase 50 e 50, ou 40 e alguma coisa, com 50 e alguma coisa, sabe? Foi mais ou menos assim. Então, dentro do que aconteceu, muito parecido com o que aconteceu no resultado passado, e mostrando que talvez o otimismo fosse demais. E aqui no Brasil a mesma coisa, né? A gente, na verdade, vem com os piores, né? O resultado foi pior do que o esperado em relação eh, ao que é acompanhado pelo mercado. E 47% veio por hora acima do esperado. Muito pouca empresa ainda, porém, né, já mostra um resultado não muito bom. Tá? Então, aqui ontem, estoque do petróleo, veio bastante estoque, né? Ou seja, mostrando que a indústria talvez não esteja muito bom, né? A gente vê aqui, bom, isso aqui da Rússia eu vou ignorar, né? Índice de preços de imóveis veio queda na Grã-Bretanha, uma coisa muito boa, e aqui está a inflação, e a gente tem que ficar atento a isso aqui pode mudar completamente. Se vier abaixo do esperado, eu acho que a gente vai ter um viés muito positivo para o mercado, né? Porque aí sinaliza que a gente teria um corte mais ameno. Agora, se vier acima do esperado, em linha ou acima do esperado, acho que a gente deve manter aí um tom mais negativo para o mercado. Bom, nada em sobre linha reta, acho que não tem muito o que falar no discurso da semana, né? Olha como o Nasdaq voltou bem, né? A gente já vê o futuro americano hoje atuando em leve alta, né? Mas nada que traga um grande ânimo para a semana. Nikkei, né? Fechando, a semana já não tom mais
pessimista, topo, possível topo aqui, é lógico que a semana não acabou, tem amanhã para eles ainda, então tem que ficar de acompanhar. E a deriva aqui, né, eu vejo isso acontecendo, tá? O DAX já saiu um pouco dessa deriva, vamos ver como é que fecha a semana, né? Mas tem esse topo claro aqui, que foi fundo aqui, foi resistência aqui, vamos ver se passa, né? Embora já passou essa região aqui com uma certa forma. VIX estável, a gente olha aqui o VIX de uma maneira estável. Petróleo bem abaixo do que eu esperava e de uma certa forma é muito positivo para o mundo quando a gente fala em inflação, mas quando a gente fala em produção, quando a gente fala em progresso, quando a gente fala em crescimento, é claro que é ruim, né? Você nota que não, a demanda com petróleo vem caindo, isso mostra como a produção, a demanda por ele está fraca. Agora, como o nosso problema real hoje é muito inflação, então eu entendo isso como uma coisa mais positiva que com uma questão de lembrando que as economias inteiras ali no norte, né, pela América do Norte, estão com uma taxa de desemprego baixa, né? Então, sim, ainda que a economia aquecida são só os primeiros sinais. Então, acho que é importante acompanhar isso nesse momento. Os bonds parecem ter encontrado um limite para queda, vamos ver. Os dados de inflação que vão sair logo menos pode ser positivo. O dólar aqui atuando, né, numa região importante, né, para ver se a gente tem aí um certo respiro e venha testar essa região aqui, próximos do 1.800, né? Porém, ainda precisa superar isso aqui com um certo otimismo. Minério de ferro teve uma queda, um ajuste, né? Mas olha onde ele está, né? Brigando nessa região aqui, tentando passar. Se eu tivesse que jogar uma moeda, eu diria que que ele vai passar, embora com todas as limitações que a gente está tendo lá fora de Covid, política zero com relação ao Covid, então isso acalma, acalmando os ânimos de empreendedorismo e de buscar novos crescimentos, porém caiu muito, né? Caiu muito. Eu acredito que ele possa vir querer voltar a essa zona de congestão aqui. Vamos ficar de olho. Bom, as bolsas asiáticas, na sua maioria, fecharam em queda. A Europa aqui, mezza mezza, né? Sem muito apetite. O futuro americano aí está no campo positivo. Ontem foi um dia ruim para eles, então pode ter um pequeno respiro hoje. CDS, 5 anos, está estável em 2,256, mas eu acredito que defasado por últimas notícias que a gente está fazendo. E a gente vê aqui uma coisa maluca, né? Bitcoin e o Ethereum, principalmente Bitcoin, perdendo aí os 18, 17, agora os 16, né? Apontando para baixo, isso pode gerar um risco sistêmico grande aí. Tem muito dinheiro nesse tipo de ativo, a gente acompanha justamente por isso. Mas, enfim, faz parte desse jogo aí que eu não conheço, que eu não opero, mas eu olho atentamente, né? Parece que se é uma moeda do futuro, se é o mercado futuro, está aí uma grande oportunidade se formando para esse tipo de ativo. Eu particularmente não conheço, não opero, e olho, o único momento que eu olho é nos calls diários. E aí, o que aconteceu aqui novembrão, né? Novembro desse ano, a gente tem aqui uma queda de 2,11, né? Lembrando, né? Quando a gente tem uma queda, em tese, a gente tem uma média de queda suave, pode ser que estrague a média, mas está aí nesse momento uma queda aqui, levando o ano uma 8,35 aí, perdendo atratividade até em relação à poupança, perdão, a Selic, o CDI, né? 100% CDI. Logo, logo briga com a poupança. Lógico que a gente tem um tempo ainda para a coisa acontecer, mas realmente essa volatilidade sobe, desce, né? Sobe, desce, sobe, desce. É de testar os ânimos. Aqui os estrangeiros têm um estoque positivo no índice, ainda estão positivo e compraram um pouco mais ontem. Os nacionais têm um estoque bem negativo e venderam bem no câmbio. Vamos dar uma olhada no câmbio. Os estrangeiros têm um estoque negativo e ontem reduziram essa posição. Os nacionais têm um estoque bem negativo
e reduziram também ontem essa posição. Tá? Não à toa quando subiu ontem. E aí, a gente tem uma configuração muito feia, né? Se a gente fechar aqui, a gente não fizer esse falso rompimento, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto é aqui, ó, 108 mil. Então, precisamos ver se vai ter uma reação hoje em relação a esses patamares, porque no mais, a gente vê aí uma mudança completa de cenário com tudo que vem sido dito pelo futuro governo populista, né? Assim, não dava para esperar nada diferente desse governo. Eu talvez fui ingênuo, falar bem a verdade, porque eu acompanhei o fluxo do mercado, foi muito positivo, mas, né, olha só, topo inferior. Então, talvez eu não quis acreditar nos sinais, isso acontece. Perdendo isso aqui, a gente tem que estopar e algumas posições, evidentemente, aquelas posições mais curtas. Do contrário, se apresenta uma reação, a gente volta a sonhar com 120 ou mais. Mas está um pouco difícil. Né? Ainda mais agora, o futuro já abriu com quase 2% de queda e o câmbio já abriu com 2% de queda e o câmbio está aqui, nesse exato momento, ó, nessa região aqui. Então é importante ver o dólar futuro atuando por aqui. Né? Ver que repicou nessa região aqui e já testando essa região que testou diversas vezes ao longo do ano, né? E ele não consegue também fechar acima desse patamar. Vamos ver o que vai acontecer com o dólar, certo? Ontem, Petrivale 0,39 de queda, os demais ativos 1,88. No agregado, a gente vê uma queda de 2,19, né? Uma variação dentro da normalidade, volatilidade querendo agulhar aqui no curtíssimo prazo, né? De 21 períodos, mais resiliente, próximo aí a 30. A gente vê que a volatilidade do ouro aumentou. Ontem o IMAB também aumentou. Né? O dólar tem uma volatilidade boa, mas nada em relação à média. Tá? E aí a gente vê os contratos, abertura da curva DI, que justifica maciçamente essas quedas. Maiores altas do dia, maiores baixas do dia. Bradesco ontem apanhou bastante, né, em função da expectativa. Veio um lucro só de 5 bi, mas o mercado esperava um pouco mais. E aí descontaram no preço. É uma queda de 22% em relação ao trimestre passado. Ontem foi um dia feio, né? Materiais básicos segurou um pouco, mas, de uma maneira geral, tudo em queda. Né? Nada que me chamou muita atenção no momento. Agora, isso aqui, né? Segue o mercado, né? Indicador antecedente, a gente vem comentando sobre isso. Essa turma que está acreditando fortemente numa realização do mercado, começando agora a ter voz, começando agora a ter aí uma opção de enfim, botar dinheiro no lucro, né? Vendo aí ficar positivo, né? Um aumento forte aqui no mensal no estoque. Né? Então, enquanto eu não agarre o osso, eu ainda fico cético pensando aí que a gente possa ter uma alta um pouco mais consistente. Os mais alugados, os mais devolvidos, né? E o estoque aqui dos ativos mais alugados para venda em relação ao free float. Isso aí. E a curva de juros, né, abriu um pouco aqui a inflação, a gente está vendo até o indicador abrindo aí, né, abriu um pouco a inflação. Notícia ruim para todo mundo, né, inflação muito ruim. A gente vê aqui que a taxa tinha fechado para baixo, caído, né, fechou um pouco, porém, isso aqui deve ser revertido no dia de hoje com esse cenário que está se pintando. Né? Então é isso. Amanhã eu trago para vocês análises do IPCA mais aberto aqui pelos setores. Vamos ver que setor que nos apontou. Porém, ainda não saiu. Eu tentei fazer isso antes da abertura do mercado, porém não saiu essa informação. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Desejo para vocês um bom mercado. Ficar atento às 10h30. Tá? Pensando no médio prazo, parece que enquanto não soltar o quadro, principalmente econômico, a gente vai ter um nível de incerteza muito grande. Né? Aceito comentários, sugestões, podem deixar por aí ou mandar para nós nesse canal. Obrigado
e até breve. E até amanhã.